Temos a história perfeita de Espetacular Homem-Aranha 3 com Andrew Garfield? É o que a gente vai saber agora, então fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e sim, depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa e da atuação de Andrew Garfield que muita gente gostou, os fãs foram à loucura, né? Realmente tá todo mundo pedindo o Espetacular Homem-Aranha 3, os fãs fizeram várias campanhas já, subiram tags e tudo isso, né? E até agora a gente não tem notícia, a gente não sabe absolutamente nada se o Espetacular Homem-Aranha 3 vai ou não vai acontecer. O Andrew Garfield acabou jogando uma ducha de água fria aí para quem gostaria de ver o Espetacular Homem-Aranha 3 realmente ou outras produções dele como Homem-Aranha, né? Numa entrevista recente, ele acabou falando que não tem planos para voltar a ser o Homem-Aranha. Mas como eu já tinha falado aqui em um vídeo anterior, o Andrew Garfield é um grande mentiroso, ele mentiu bastante sobre Spider-Man No Way Home, ele acabou falando que não estaria no filme, falou que era Photoshop, ele falou um monte de coisa sobre isso, ele negou absolutamente tudo, ele estava dando várias entrevistas na época e as pessoas perguntavam para ele se ele estaria em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e o que aconteceu? Ele dizia que não, ele dizia que era Photoshop, ele dizia que era mentira, ele dizia que era montagem, e ele dizia que não estava nesse filme. E agora ele tá dizendo que não tem planos, né? E a gente não pode levar o Andrew Garfield a sério, tá? Porque, sinceramente, o fato dele estar dizendo que não tem planos não quer dizer que não tenha nada futuramente, tá? Não é nada definitivo. A Sony pode ainda estar em negociação com ele, pode ainda estar pensando em fazer o filme ou não, pode estar negociando ali produção, vendo se vale a pena realmente trazer o Andrew Garfield de volta. Eu acho sinceramente que vale a pena, principalmente com a popularidade de Spider-Man No Way Home, com a popularidade do Andrew Garfield nesse filme, vale muito a pena a Sony investir em um novo filme do Andrew Garfield, pelo menos para fechar essa trilogia. Seria legal, né? Ainda mais que o Tom Holland tá dando um tempo, ele não vai aparecer por um tempinho aí, ele tá no MCU, ele tá bem longe, né? Apesar de ter um crossover ali entre eles, ele vai seguir um caminho um pouco diferente, um pouco mais isolado dentro do MCU. E o Sonyverso tá aí, né, com vários vilões, com vários personagens secundários aí sem o Homem-Aranha, como eu já falei várias vezes, né? Então pode acontecer alguma coisa relacionada ao Andrew Garfield. Então o Espetacular Homem-Aranha sim pode acontecer. O que o Andrew Garfield acabou falando ali não necessariamente pode ser tão real assim. E nós temos uma história que seria perfeita para o Espetacular Homem-Aranha 3, depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, fazendo uma junção ali entre os dois filmes. Mas antes da gente falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana para saber tudo sobre o nosso Cabeça de Teia. Porque o perfil Screen Rant acabou falando que o Espetacular Homem-Aranha 3 poderia sim ter uma história perfeita, uma história realmente sensacional que funcionaria nos tempos atuais, muito mais do que em 2016, na época que esse filme sairia, né? O Espetacular Homem-Aranha 2 acabou terminando é bom, né? Com a morte da Gwen Stacy, né? Pra quem não se lembra, ela realmente morreu. E depois tivemos algumas cenas finais ali e acabou por aí. Não teve mais sequência, né? Acabou tendo um boicote ali por parte do Kevin Feige com o Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield. E eles fizeram um acordo entre a Sony e a Marvel e o Tom Holland acabou sendo escalado para ser o Homem-Aranha e fazer um reboot dentro do próprio MCU. E isso a gente já sabe, né? E o Espetacular Homem-Aranha acabou ficando na gaveta, acabou não acontecendo nunca mais, até Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E o que aconteceu em Homem-Aranha Sem Volta para Casa? A volta triunfante de Andrew Garfield, de uma forma que todo mundo gostou, pode ter grandes consequências e consequências muito boas para a própria Sony. O filme pode se passar em duas linhas do tempo, segundo esse portal que eu falei antes, né? A primeira linha do tempo seria mais no passado, logo depois do Espetacular Homem-Aranha 2, né? Com o Peter lidando com a morte da Gwen Stacy e sim, mostrando ele sombrio, mostrando ele sem conseguir segurar a força, como ele falou em Spider-Man No Way Home, que ele se tornou sombrio, vingativo, ele não segurava a força na hora de bater e tal, essas coisas do tipo. Poderia mostrar uma coisa do passado, né? Como ele realmente lidou com isso nessa época. E depois agora no presente, uma segunda linha do tempo, mostrando, né, sendo assim, dividindo o filme, sabe, linha do tempo 1, linha do tempo 2, mesclando assim as duas linhas do tempo, ficaria muito bacana, acho que ficaria legal, né, mas a segunda linha do tempo seria já
o Peter do Andrew Garfield já retornando depois de Spider-Man No Way Home, depois de voltar daquele universo do MCU lá, de conhecer o Peter 1 e o Peter 2, e ele se tornando o Peter 3, e a partir daí mostrar o futuro dessa franquia. E além de mostrar o futuro da franquia, o que poderia acontecer nesse universo do Andrew Garfield que a gente nunca mais viu, que a gente não soube o que aconteceu e a gente não soube o que vai acontecer, eles poderiam linkar isso com os filmes da Sony, né? Venom, Morbius e por aí vai, poderiam juntar várias coisas ali e mostrar esse Peter do Andrew Garfield realmente se redimindo da forma com que ele agiu alguns anos atrás, não segurando seus golpes, sendo extremamente violento, sendo extremamente sombrio, depois de superar a morte da Gwen Stacy e tendo essa experiência aí com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que é um Homem-Aranha muito mais experiente, né? Muito mais velho, um pouco mais velho, na verdade, comparado ao Andrew Garfield, e o Tom Holland, que é mais novo, né? Então, a partir dali, eles tiveram uma troca de experiência, então seria muito legal essa troca de experiência entre todos esses três para mostrar uma diferença entre o Andrew Garfield agora se recriando, sabe? Não só o personagem Homem-Aranha, mas o ator também. Seria uma recriação para ambos dentro, claro, do personagem do Homem-Aranha. Porque o espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield tá num hype gigantesco. A gente sabe disso, né? Quem acompanha o canal aqui sabe, quem tem acompanhado outras coisas nas redes sociais, por aí em todos os lugares, sabe que o hype tá gigantesco em cima do Homem-Aranha. Não é só do Homem-Aranha como um todo, mas sim do Homem-Aranha do Andrew Garfield, coisa que não acontecia há muito tempo. Essa franquia do Andrew, ela tava muito apagada, ela tava muito jogada no ostracismo. Tipo, muita gente não gostava, era algo que tava meio esquecido e agora veio com tudo. Então nada melhor do que realmente a Sony voltar a investir, fazer pelo menos um filme ou algumas participações futuras do Andrew Garfield para que ele apareça mais, né? Não confie no que o Andrew Garfield fala quando ele diz que não tem planos, porque a Sony quer grana e isso pode gerar muita grana realmente, tá? Eu não aguento mais. Sério, eu não aguento mais, cara. Diz aí, quer ver o espetacular Homem-Aranha 3 de volta? Comenta aqui embaixo sim ou não. E eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre o nosso cabeça de teia, Peter 1, Peter 2 e Peter 3. Até mais!